noite, olha nós aqui de volta com o programa Falaban, essa iniciativa do Sindicato dos Bancários de Sorocaba e região, trazendo sempre assuntos importantes, né, para o trabalhador de um modo geral. A gente fala aqui bastante a respeito da categoria bancária, que é a nossa categoria, a nossa função maior aqui, estar falando de banco. E hoje nós vamos falar sobre os intervalos, a hora extra, o banco de horas, né? O que mudou nesse cenário brasileiro. E está de volta aqui, porque a gente já conversou uma vez, o doutor Guilherme Gomes Daliluc, que é advogado lá da LBS que trabalha em conjunto com os sindicatos bancários de Sorocaba, aliás, não só com o sindicato de Sorocaba, eles atuam em vários sindicatos, inclusive o Sindicato de Campinas, que é o maior do interior paulista, né? E essa parceria nossa tem sido bastante frutífera, porque além do trabalho que eles fazem no atendimento a você, bancário, quando vem com suas dúvidas, os seus problemas, eles ainda trabalham direto nesse nosso programa aqui, trazendo informações, ora um advogado, ora outro advogado, mas sempre trazendo informações importantes para a categoria. Então, quero dar uma boa noite para o Guilherme, que seja bem-vindo aqui no nosso programa. Guilherme, eu vou daqui para frente, eu vou te chamar de Guilherme, porque, né, o doutor vai ficar meio formal e você também não me chame de senhor, por favor. A gente fazer um programa legal aqui e tentar respeitar os 40 minutos que eu sempre falo, eu nunca consigo. Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite, pessoal aí que está acompanhando a gente nessa segunda-feira. É um prazer estar aqui de novo. Obrigado pelo convite e vamos conversar aí sem aquele juridiquês para passar as melhores informações aí para os nossos ouvintes. Eu sempre peço, né, essa coisa de falar o mais simples possível, porque o juridiquês às vezes deixa a gente pensativo e a gente acaba perdendo a linha de raciocínio, né? Mas vou pedir licença um minutinho só, Guilherme, para passar um informativo. As pessoas costumam perguntar, olha, a piscina vai estar aberta, vai estar aberta e coisa parecida. Esse final de semana que passou, final de semana do feriado, do 1º de maio, a frequência no nosso clube foi muito pequena. E a gente explica por quê. Quem vem para o clube e coloca o pé na água da piscina, percebe que a piscina gelou, porque nós estamos na altitude aqui, né? Um espaço mais alto da cidade, e aí a água nossa fica muito gelada. E, principalmente, as mulheres não gostam da água gelada. Se possível, ficam tomando sol só e não entram na piscina. Então, nós estamos programando já e acertando por causa da baixa frequência dos usuários do nosso clube que frequentam o conjunto aquático. Nós estamos programando o fechamento das piscinas para o próximo final de semana agora, dia 9 e dia 10, se não me engano, né? Então, o conjunto aquático do Sindicato dos Bancários de Sorocaba estará fechado a partir desse próximo final de semana. Nós vamos colocar o informativo nas redes aqui para avisar, porque o gasto que a gente tem com um funcionário, com produtos para a piscina, com a limpeza no entorno da piscina, enfim, acaba ficando muito caro para manter ela aberta e ninguém frequentando, né? De vez em quando alguém liga aqui, olha, a piscina vai estar aberta? Ah, vai sim. Então tá bom, obrigado. Eu sou o Júlio do Bradesco, tá bom? Tá bom, Júlio. Obrigado por ter perguntado. Tal. E no final de semana o Júlio do Bradesco não vem. E a Maria liga para perguntar e tal, e no final de semana a Maria não vem. Então a gente mantém a estrutura funcionando, né? Achando que as pessoas vão fazer uso, mas nós entendemos. A piscina fria, gelada, não dá prazer nenhum para entrar na água, ela não é aquecida. Então, a gente está fechando, né, o conjunto aquático para o próximo final de semana agora, se não me engano, 9 e 10, eu não estou com o calendário aqui na mão. Muito bem, vamos aproveitar o tempo do doutor Guilherme, que
o tempo é caro. Hoje em dia a gente não, quando percebe, o dia acabou, né? Então vamos tentar aproveitar o máximo possível a experiência do doutor, que daqui para frente eu vou chamar só de Guilherme, porque ele é mais novinho que eu, né? E já fazer a primeira pergunta para ele, que a gente diz o seguinte, a nossa dúvida é o seguinte, para o bancário, o que é que muda na prática em relação a intervalo e jornada, né? Considerando que a jornada legal de 6 horas é prevista na CLT. Então, Júlio, o bancário, né, ele tem essa especificidade que seria a questão das 6 horas, né? Então, a jornada comum do bancário, de regra, né, pela CLT, é essa jornada de 6 horas. E, teoricamente, a jornada de 6 horas, ela não tem um intervalo entre a jornada, que a gente diz, que é aquele intervalo de 1 hora para a pessoa almoçar, ou descansar, voltar para casa, se a pessoa trabalha a partir de casa e tudo mais, que é de 1 hora, 2 horas, né, pela CLT. Esse bancário, ele tem a jornada esse bancário de 6 horas, ele tem o descanso, que a gente chama que é um descanso de 15 minutos, que na convenção coletiva, esses bancários que trabalham de 4 a 6 horas, o banco pode fornecer para eles até 30 minutos, tá? Então não teria esse intervalo entre a jornada, mas o que acontece que é muito comum? O bancário que trabalha 6 horas, é muito comum ele fazer horas extras, né? E a partir do momento que ele extrapola essa jornada de 6 horas, 30 horas semanais, aí vem o direito dele de usufruir de 1 hora de intervalo entre a jornada, tá? E o que a gente vê hoje, o Júlio pode falar muito bem, é que a gente vê na CCV, né, com o Banco Itaú ou em processos judiciais, que o banco não fornece esses 30 minutos, essa 1 hora, desculpa, ele fornece só 30 minutos no máximo, né? E aí surge o direito do bancário de requerer essas horas extras, e aí pode ser ou via judicial ou via CCV, né, para os bancos que têm essa possibilidade, a gente requerer essas horas extras, tá? Então é basicamente isso, mas a diferença é essa, Júlio. Os bancários que, em regra, trabalham 6 horas, eles não têm o direito do intervalo entre a jornada, a não ser que eles ultrapassem essas 6 horas diárias de jornada. O difícil, Guilherme, é que o funcionário ele vem para trabalhar 6 horas e ele não pode, na sequência, arrumar um compromisso pessoal, agendado, tudo. Porque se o movimento daquela agência for superior, alguém vai segurar. Aliás, ninguém segura, o funcionário continua trabalhando. Exato. E aí vem a tal da compensação de horas, que também não é uma coisa justa, porque você tem uma compensação de horas e você tem ali 6 horas para compensar, que seria o comum você. Então eu vou me ausentar por um dia, porque minha jornada é de 6 horas, e alguém fala, não, mas não vai fazer isso, não. Eu vou te dar 1 hora daqui tantos dias, 2 horas dali outro dia. Então, não é no desejo do trabalhador. Com todo o respeito, a gente entende o lado profissional, o lado patronal, perdão. Mas o funcionário também ele não tem uma compreensão, não tem um jogo de cintura por parte da chefia, que tem medo depois de ser interpelado porque é que dispensou o funcionário, porque que não deixou o funcionário ali e tal, aquelas coisas que o trabalhador teme em tomar uma iniciativa, uma decisão e dizer, olha, eu estou precisando de um dia, eu vou no médico, eu vou levar meu cachorro para vacinar, eu vou trocar o pneu do carro, qualquer que seja a prioridade da vida do trabalhador, ele não sente esse direito que ele teria de dizer, olha, eu tenho aqui, eu não estou pedindo nada, esmola, nada, tá aí, eu já trabalhei, né? Ele acaba não sentindo confiança nas administrações, eu estou falando aqui de um modo geral, porque tem gente boa e tem gente que, de repente, precisa crescer, mostrar que tem que crescer, acaba por esse funcionário, então, aceitando as regras da chefia imediata
e acaba não gozando aquele dia para fazer as suas necessidades, suprir as suas necessidades humanas, né? Você já Sim, deve ter ouvido falar a respeito disso. sim. Então, Júlio, a questão do banco de horas é uma questão complicada, tá? Porque, de fato, hoje a CLT ela permite, né, por acordo individual, dependendo do período. Então, por exemplo, se o banco de horas é por um período de uma semana, por exemplo, ele pode ser por um acordo individual até escrito, tá? Até tácito, desculpa. Então, no boca a boca, né? Tá, Uhum. essa semana aqui eu tenho 8 horas de banco, então eu não vou trabalhar amanhã porque eu vou levar minha mãe para o hospital, para o médico, coisa do tipo, né? Sim, Fazer essas sim. questões pessoais. Também tem um acordo do banco de horas de 6 meses, tá? Que a pessoa pode usar esse banco de horas que ela tem no período de 6 meses, e aí é por acordo individual. E tem também o que é mais comum para os bancários, que são o banco de horas de 12 meses, né, com validade de 12 meses, em que a pessoa consegue usufruir do seu banco de horas, das suas horas extras, durante esses 12 meses. Mas é isso que você falou, Júlio, acontece muito como não é, como esse banco de horas ele tem que ser negociado, né? Então, por mais que você tenha as horas e que você pode tirar elas, você tem que negociar com o seu gestor e tudo mais, acaba acontecendo isso. Ah, você vai tirar um dia aqui, uma hora aqui, aí hoje você vai entrar 2 horas atrasado, né? Vai entrar 2 horas depois da sua jornada, ou você vai sair 3 horas antes. E aí vai muito disso que você falou, a gente tem que criar essa consciência na cabeça dos gestores também, de que quem tem que escolher esse período é o bancário, né? Então, ele tem que escolher o dia que ele vai tirar. Normalmente, esse banco de horas ele pode ser tirado numa emenda de feriado. Então, por exemplo, amanhã a gente tem um feriado. O bancário podia conversar com o gestor dele e já emendar, por exemplo, hoje, numa quinta-feira, ou emendar numa segunda-feira, né? Mas isso tem que ser conversado. Mas, de fato, hoje, esse banco de horas ele é permitido, tá? Isso é importante os bancários terem ciência. Não necessariamente quando você realiza horas extras, o banco é obrigado a fazer esse pagamento para você, tá? Como era antigamente, né? Esse pagamento imediato, né, no seu contra-cheque do mês seguinte, com os adicionais e tudo mais. E esse banco de horas ele deve ser usufruído durante esses 12 meses. Caso ele não seja usufruído durante esses 12 meses e esse banco de horas vença com horas extras ainda a serem usufruídas, aí o banco tem que efetuar o pagamento. Então, isso é importante os bancários terem ciência disso também. Tá, Guilherme, só vou agora falar a respeito desse assunto para a gente mudar para a próxima Tá. pergunta. Tem um gerente, tinha, né, um gerente, porque ele não está mais aqui em Sorocaba, aquele conhecido punho de ferro, né? Ele dava pancada e todo mundo sentia. E aí eu fiquei sabendo que ele não liberava, inclusive o abono assiduidade, ele não dava, protelava, empurrava, depois que passa agosto, venceu, não tem como acumular no ano seguinte, né? E Sim. eu conversando com ele, apontando as denúncias que ele tinha, tá, mas Júlio, esse último feriado que teve no meio da semana, isso foi o ano passado, né? Que teve aí no meio da semana, na quinta-feira, na sexta-feira eu dispensei o quadro todo, ninguém veio trabalhar, eu dei o dia inteiro para... E eu fui procurar saber entre os colegas, não houve essa confirmação de que, ele liberou todo mundo, entendeu? Uhum. Então, é a história, né, do gerente que toma a posse do negócio, ele faz do jeito que ele interpreta, mas o banco não mandou fazer daquele jeito. Só que quando chega a hora da CCV e que o funcionário fala assim, não, mas tinha tantas horas, tal. Aí o RH, lá em cima das regras que eles passam para as agências, não, mas isso não é orientação, né? Então, já relatei para o RH, que eu chamo de cultura, né? Nas agências, eu vou falar aqui pelo interior, a regra do jogo não é a mesma que o banco mandou, Sim. né?
Aqui o gerente fez a regra dele, ele é o representante máximo do banco, ele prejudicou ou cerceou direitos ou coisa parecida, e no final da história, quando você vai para a CCV discutir alguma coisa tal, aí o banco toma o poder daquilo que ele orientou e não aquilo que o gerente mandou fazer, e o funcionário acaba perdendo duas vezes, né? Ele Sim, perde enquanto é funcionário e ele perde depois quando faz a reivindicação dele. É só para a sim. gente fechar esse assunto aqui, porque nós já estamos Uhum. com 15 minutos e eu só fiz uma pergunta para você, né? Estender um pouquinho Sim. aí. Como a reforma trabalhista impactou o pagamento de hora extra para o bancário, considerando as mudanças nas formas de negociação e controle de jornada? Tá. Então, Júlio, essa questão também é uma questão complicada e que foi o bancário, não só o bancário, né, mas os trabalhadores em geral, eles foram muito prejudicados. Por quê? Antigamente, quando existia essa supressão do intervalo entre a jornada e o bancário ou outro trabalhador fosse reivindicar isso, né, em um processo judicial, como que era feito? A gente conseguia provar que aquele intervalo entre a jornada era suprimido, então vamos supor que o bancário ele tinha uma jornada de 6 horas e ele sempre extrapolava essa jornada e o banco não concedia esses 30 minutos, essa uma hora, desculpa, ele só concedia 30 minutos, por exemplo. 30 minutos. Se a gente, isso, antes da reforma trabalhista, acho que travou, voltou? Eu estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Ah, Tô. tá. É que deu uma travada aqui, mas acho que já voltou. Tá. Então, era suprimido esse intervalo, ele não conseguia usufruir de uma hora, e antes da reforma trabalhista, o juiz calculava da seguinte forma: ó, era suprimido, você excedia a jornada 2 vezes na semana, por exemplo, e não era concedido o intervalo, então a gente vai te dar uma hora de intervalo entre a jornada, como horas extras, então não importar, por exemplo, eu usufruí 30 minutos do meu intervalo, ia ser computado no cálculo da ação trabalhista uma hora, que seria do intervalo suprimido, e essa uma hora de hora extra, ela refletia em todas as outras verbas, então 13º, refletia em férias, terço constitucional, FGTS, tudo mais, que era considerado uma verba salarial que a gente chama, tá? Então, para o bancário ou para os demais trabalhadores era muito mais benéfico, né? E aí, o que acontece? Quando veio a reforma trabalhista, eles mudaram esse entendimento. E aí, o computo ainda existe, tá? A questão da supressão do intervalo entre a jornada, só que o computo dessa hora extra é só em relação ao período suprimido. Então, vamos supor que ele extrapolava a jornada, deveria ser concedido uma hora extra, e só que ele usufruía de 30 minutos e não de uma hora. Então, não vai ser uma hora extra por dia, vai ser esses 30 minutos que eram o período suprimido. Então, diminuiu muito a questão dessas horas extras, né, pela supressão do intervalo entre a jornada, e mais do que isso, eles transformaram em uma verba indenizatória. Isso significa que não tem mais reflexos em outras verbas. Ela não reflete mais em 13º, ela não reflete mais em FGTS, ela não reflete mais em férias. Então, o valor dessas horas extras diminuiu muito. E isso impacta em vários aspectos, Júlio. Se a gente tem diversas ações coletivas que discutiam essa matéria, inclusive a gente tem com o Sindicato dos Bancários de Sorocaba, contra diversos bancos, a questão da supressão desse intervalo de uma hora, né, para bancários que trabalham 6 horas, e em diversas decisões, ou eles limitam até a data da reforma trabalhista o pagamento, ou eles não limitam, mas aí eles fazem essa transformação. Então, por exemplo, até 11 de 2017, que foi a data da reforma trabalhista, a gente vai calcular uma hora, né, desse período suprimido e vai refletir nas demais verbas. E a partir dessa data, vai ser só em relação ao período suprimido. Então, por exemplo, 45 minutos, 30 minutos, e sem refletir nas demais verbas, que daí é só considerado verba indenizatória. Aí tem um adicional, né, de 50% das horas extras, né, dependendo, pode ser até 100 também, dependendo do dia que foi suprimido.
Mas, então foi essa mudança, tá? Foi muito prejudicial para os bancários, realmente. Mas é importante eles terem ciência de que, sim, ainda, porque muita gente acha que acabou, né, a questão do intervalo entre a jornada. Não, a supressão do intervalo não acabou, mas teve essa mudança que foi bem, que não foi muito boa para os bancários, né? A gente costuma dizer que as regras ou as leis elas mudam, mas nem sempre favorável ao trabalhador, né? Sim. Hoje a gente está discutindo aí a extinção da jornada 6 por 1, que Sim. a direita e o patronato estão lá discutindo que vai quebrar o país. Então, toda vez que você faz alguma coisa que vai trazer direito ao trabalhador, ou à grande massa da população brasileira, o país vai quebrar, né? Sim. Não vai quebrar, só vai diminuir um tiquinho o lucro do outro lado, mas se souber trabalhar o funcionário e tratar ele direitinho, ele vai render muito mais, porque ele vai vir descansado, tal, né? Não quero misturar o assunto e virar político aqui agora, mas é mais fácil você pregar dentro do banco que acabou um determinado direito do que você dizer que, olha, ainda existe, só que foi dada uma mexidinha ali, né? Então, de novo, vou falar, nem sempre o que a instituição financeira, o banco, prega é aquilo que é feito dentro da agência. Tem muita diferença, né? Eu fico relembrando coisas aqui e acabo não aproveitando o seu tempo de perguntar. Vamos para a terceira pergunta. O banco de horas é amplamente utilizado pelos bancos, pronto, e nós temos até acordos assinados com eles. Não. Sim. Quais são os limites legais? E o que pode ou não ser negociado por acordo coletivo na categoria bancária? Tá. Como a gente tinha dito, Júlio, hoje é permitido, tá, a questão da compensação das horas extras, né, e o banco de horas, nesses moldes que a gente conversou mesmo, tá? Então, a categoria bancária, ela tem essa validade do banco de horas de 12 meses, que é feita por acordo coletivo, tá? Tanto com o sindicato quanto com o banco patronal, com o banco patronal. Essa validade de 12 meses ela tem que ser feita via negociação coletiva, tá? Isso é importante porque a categoria bancária ela tem esse costume, né, de negociar, é uma cultura de negociação muito forte entre o sindicato e o banco, isso é importante. E também com a reforma trabalhista veio o artigo 611 da CLT, que diz que a negociação coletiva ela tornou proporções muito grandes, tá? Ela tem proporções muito grandes hoje, porque o que é acordado entre o sindicato e o banco, ou o sindicato patronal, ele muitas vezes se sobrepõe até o que é legislado, tá? Então, às vezes a gente tem algumas regras na CLT que elas não se aplicam em determinadas matérias, né, de determinadas categorias, porque existe uma cláusula no acordo coletivo entre esse sindicato e essas empresas, que é diferente da CLT, e hoje, com esse entendimento, o que prevalece são as negociações coletivas, tá? Que é o que a gente diz que é o negociado sobre o legislado, o que é melhor para o trabalhador, né, Guilherme? Isso, exatamente. Mas o que a gente tem que sempre ter em mente é que a gente tem princípios constitucionais que são definidos pela Constituição e que por mais que hoje a gente tenha essa questão do negociado sobre o legislado, existem princípios que eles não podem ser quebrados, tá? Então, a gente tem, principalmente dentro dos direitos fundamentais, a gente tem questões como o descanso, a saúde e esses direitos fundamentais que a negociação coletiva não pode sobrepor a esses princípios, né? Então, a gente tem definido muito bem que não pode o funcionário, né, o bancário, ele não pode exceder 2 horas diárias sobre a jornada, né? Então, isso não pode ser negociado, porque é uma questão, é um princípio constitucional
né, essa questão do descanso do funcionário, e isso não pode ser negociado numa negociação coletiva. Então, por exemplo, se um dia o banco quiser falar, não, vamos aumentar esse limite para 3 horas diárias de sobrejornada, isso não pode acontecer, tá? Então, por mais que exista essa questão do negociado sobre o legislado, ainda a gente tem princípios constitucionais que impedem essa questão do banco, por exemplo, querer realmente querer usar do funcionário, né? Querer me fugiu o nome da palavra, mas vocês estão entendendo, né? Sim. Então é importante os bancários terem isso, tá? Que por mais que exista essa questão, existem princípios que não podem ser ultrapassados, mas de fato, essa questão do controle de jornada, né, do banco de horas, ele existe hoje sim, e é o que a gente estava falando, Júlia, é muito importante que o bancário ele tenha ciência desse direito dele e ele converse com o gestor para definir dias que ele vai usar desse banco de horas, porque tem muito bancário também que até prefere pegar 2, 3 dias aí livre na semana do que receber essas horas extras, né? Para descansar a cabeça e tudo mais. Então é muito importante que ele tenha ciência desse direito, que o banco de hora dele está disponível, para que ele converse com o gestor dele e eles definam dias para que esse funcionário consiga usufruir e gozar dessas horas extras que ele trabalhou, né? Guilherme, eu acho que o que eu finalizei na minha pergunta, quando eu falei do negociado sobre o legislado, eu falei que prevalecer o melhor para o trabalhador, né? Então, eu acredito e eu desconheço de verdade que na nossa convenção coletiva exista algum negociado que prejudique o trabalhador, né? Não, As negociações que a gente faz, elas são bastante pensadas, elas são bastante negadas pela parte patronal, a FENABAN, no caso, vem para a mesa de negociação e não hesita em negar os nossos pedidos, porque se eles estão negando é que eles estão vendo que o trabalhador está levando alguma vantagem, é simples isso, né? Se você disser que vai ter uma obrigação e a partir do momento que o funcionário tiver 8 horas a serem compensadas, ele obrigatoriamente vai ter um dia que ele vai escolher na semana, sexta-feira ou segunda-feira, que ele vai ter 3 dias depois para descansar. Eles vão discutir, negar até o último fio de cabelo, porque é um benefício individual, é o trabalhador que vai estar gozando de um benefício e eles estão de olho no lucro, na lucratividade, na meta que o funcionário tem que bater para chegar no final do ano, dar os bilhões de lucros, né? E aí o acionista é o primeiro que recebe, né? O acionista, o cara que tem o dinheiro ali e tal, ele é o primeiro. A PLR nossa só sai depois que toda a divisão, que todo mundo levar a sua parte, né? Aí o trabalhador vai receber, vai ser lá no dia 3 de março. E aí espere chegar para ver que realmente você trabalhou e rendeu tudo aquilo ali, né? O bancário, Júlio, ele tem a categoria bancária, ela tem, entre aspas, sorte, né, mas é muita competência também dos sindicatos de ter essa cultura muito forte de negociação, tá? Então, o bancário, por ter uma categoria muito forte nesse segmento de negociação, e isso não é de hoje, sempre foi assim, né, a partir do momento que nacionalizou os acordos coletivos dos bancários, tem uma força muito forte. Então, para a categoria bancária, essa questão do legislado sobre o negociado sobre o legislado é importante. Mas existem categorias que elas não têm essa força toda dentro da negociação coletiva e isso acaba prejudicando os funcionários que se deparam ali com acordos que prejudicam eles. Inclusive, pior do que a gente tem muitas vezes no legislado, né, na CLT e nas leis e tudo mais. Então, por isso que é importante essa questão dos princípios constitucionais, dos direitos fundamentais que balizam
toda essa questão, né, para que não permita que mesmo acordos extrapolem, né, esses direitos fundamentais e os direitos humanos, tudo mais. Eu vou dar um exemplo nessa questão do nosso acordo nacional que vai refletir um ajuizamento por parte da LBS que o assunto é a Pulse, né? Então, quem trabalha ali na Pulse, que é um braço do Banco Santander, quem trabalha ali recebe um salário mínimo, que eu fiquei sabendo, é em torno de R$ 1.500, R$ 1.600, e que se no final do mês ele não atingiu a meta que foi estipulado a ele, e eu não sei qual é a regra, e a gente precisa muito da ajuda daqueles, principalmente daqueles que já saíram da Pulse, eu não sei qual é a regra, que se não atingir aquela meta, tem um percentual de desconto em cima do salarinho que ele já ganha. Quer dizer, ele faz o trabalho de banco, ele executa as funções que seria de bancário, ele não tem equiparação com o salário do bancário, e o salário dele, que é baseado talvez aí no salário mínimo, ainda sofre desconto se ele não consegue atingir meta. Então, eu entendo muito bem o que você fala da convenção coletiva, porque a nossa ela é muito bem pensada. Agora, nós temos categorias e nós temos categorias, né? A nossa negocia nacional, tem outras categorias que negociam estadual e tem outras que negociam municipal. Então, existem diferenças. A gente não pode desvalorizar nenhuma entidade representativa. Não é isso que o Júlio está falando. Mas tem certas coisas que o sindicato tem que analisar e amadurecer para não prejudicar o trabalhador. Né? Essa aqui é uma mensagem que eu estou mandando, se você tiver alguma coisa para complementar, antes da gente mudar o ponto aqui. Não, era basicamente isso mesmo, Júlio. Isso, né? Colocar essas questões para os bancários terem ciência de que, de fato, a categoria bancária tem essa força, né, nas negociações coletivas. Sim, sim. Guilherme, quais são os principais pontos de atenção para o bancário em relação ao registro de jornada e controle de hora extra, principalmente com o aumento do trabalho digital e remoto? Tá, pela primeira parte da pergunta, na categoria bancária é muito comum a questão do trabalho fora do ponto, né? E o bancário ele tem que ter ciência disso, de que caso ele trabalhe fora do ponto, caso obriguem ele a trabalhar fora do ponto, ele tem que registrar isso, porque trabalhando fora do ponto, ele não vai receber essas horas extras e também não vai computar no banco de horas deles, né? Então, ele tem que ter muito cuidado. Qualquer relação, qualquer pedido de um gestor, por exemplo, bate o ponto, mas vem aqui que eu vou conversar com você, vamos fazer uma reunião de 15 minutinhos, tudo isso, né, ao longo do tempo vai gerando um prejuízo muito grande para o bancário, e que isso é muito difícil a gente conseguir, essa jornada fora do ponto é muito difícil a gente conseguir caracterizar no judiciário, porque a gente precisa de provas testemunhais, então é difícil. O bancário tem que ter ciência disso, que o controle de ponto é muito importante, tá? Para os bancários que trabalham remotamente, depois de toda a evolução nesse sentido que a gente teve durante a pandemia, né, que todo mundo ficou de home office, hoje existem meios muito eficientes para controle de jornada remoto, tá? E ainda mais tratando de banco, né, empresas multibilionárias, que têm equipamentos de ponta, que conseguem sim fazer essa verificação, tá? De login, logout, tempo que o bancário ficou dentro do sistema. Então, a jornada, mesmo que remota, hoje ela pode ser muito controlada, e também existem sistemas de ponto eletrônico, né? Na verdade, não é eletrônico que fala, é ponto digital, né? Que a gente consegue instalar em máquinas, né, no notebook, e até mesmo o funcionário consegue bater ponto pelo celular. Então é muito importante o bancário ter ciência de que esse controle de ponto é muito importante para ele. Não trabalhe de jeito nenhum fora do ponto.
Isso só vai te prejudicar, porque você não vai ser recompensado por essas horas extras. Posteriormente, talvez se entrar com uma ação judicial, a gente consiga, dependendo das provas, testemunhais e tudo mais, mas não é recomendado. Pode ser que não consiga ser ressarcido sobre essa questão. E o bancário que trabalha remotamente, é importante também ele ter ciência de que deve sim haver esse controle de ponto, tá? Hoje a gente tem ferramentas que permitem esse controle, e é muito comum também esses bancários que trabalham de forma remota, Júlio, eles recebam muitas demandas fora, né, do ponto. Então, às vezes ele já bateu o ponto, mas aí fica mandando WhatsApp, fica mandando demandas para ele resolver por WhatsApp, tudo mais. Então, é muito comum essa sobrejornada também no trabalho remoto. Na verdade, é até mais comum do que trabalhos dentro de agência, né? Então, o bancário também tem que ter ciência disso, tá? Se ele está trabalhando muito fora do ponto, então resolvendo muitas questões por WhatsApp, muitas questões, muitas reuniões fora do ponto, depois desse trabalho remoto. Eu já recebi relatos também, Júlio, provavelmente você também já recebeu, de bancários que trabalham até em férias, né? Então, às vezes, eles recebem demanda durante as férias, ele está curtindo com a família e é demandado entrar em uma reunião, demandado resolver alguma questão com algum cliente. Então, essas situações são muito comuns e isso precisa ser relatado, né, caso aconteça com muita frequência para o sindicato, para a gente ter ciência de que isso está acontecendo e a gente conseguir orientar o bancário da melhor forma para que ele consiga, posteriormente, ser ressarcido por essas questões. Guilherme, a gente costuma falar aqui que a experiência que a gente adquire durante a vivência sindical, ela é bastante rica porque a gente toma conhecimento de muita coisa que o trabalhador desconhece, principalmente Sim. O jovem. O jovem não sabe por que o sindicato existe, o jovem nunca valorizou o sindicato, porque ele nunca ficou em pé na rua reivindicando alguma coisa, o jovem hoje, né? E eu fiz 3 anotações aqui que são muito importantes nesse assunto que você falou. O fora do ponto. Nós tínhamos uma gerente aqui em Sorocaba que ela fazia um tipo de uma reuniãozinha na porta, na saída da porta giratória do banco. Ela fazia uma reuniãozinha que ela acabava ficando 15, 20, 30 minutos ali, fazendo observações e cobranças e atitudes do que o funcionário teria que fazer na hora dele estar indo embora, né? Houve até a denúncia de um assédio que foi relatada pela esposa de um funcionário, que aconteceu na porta da agência do banco, né? 2, aquele caso do notebook ligado do Banco Itaú, que o Itaú demitiu 1.000 pessoas, dizendo que todos eles faziam uso ou a prática de deixar o notebook aberto em qualquer lugar para justificar que ele estava trabalhando, mas o notebook estava inoperante. O bancário não ia digitar nada, mexer nada, ele só estava ligado para mostrar para o sistema de que o funcionário estava trabalhando. Pegou muito mal, tanto que tiveram que indenizar muita gente, porque foi um pacotão generalizado que o banco colocou na cabeça de 1.000 trabalhadores e que quando qualquer um desses fosse procurar emprego em uma outra entidade, falava, eu fui demitido do banco e tal. Você era um daqueles que deixava o notebook ligado, né? Então, essa informação genérica passou para todos eles. E a gente sabe que, em meio a essas pessoas, tinha aquele bocudo, aquele que reivindicava, aquele que não aceitava certas ordens porque via que estava errado. Então, o banco tomou uma iniciativa genérica e mandou 1.000 embora, dizendo que era porque deixava o computador ligado, mas não estavam trabalhando, né? E o terceiro, para mim, mais grave, que acontece todo dia, você acabou de falar aí, trabalhar nas férias. E eu vou fazer um adendozinho aqui, não é só nas férias, é na licença médica.
Nós sabemos que o gestor, quando vê final do mês, dia 30, está faltando 5 produtos para bater a meta, que não chegou, não deu. O gestor ligar para quem está de licença médica ou de férias para dizer, ajuda nós aqui, venda aí esse produto, ou oferta esse aqui, ou arruma, se vira. Se vira. Se vira. E a pessoa está de licença médica. E se for um problema mental, né? E se houve uma perda muito grande na família, em que a pessoa não conseguiu digerir, trabalhar aquilo ainda emocionalmente, tal. Aí não interessa, o gerente liga e fala assim, eu preciso disso aqui, corra, dá seus pulos aí, porque senão o primeiro cheiro de corte que vai ter aqui nessa agência, você vai estar na lista, né? Então, hoje, Guilherme, o funcionário que está em férias ou o que está em licença médica, ele recebe ligação diária para resolver problema, para vender produto, para bater meta, para fazer a agência continuar bonita com a diretoria, né? Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. E uma tristeza para nós, porque a gente fica sabendo só depois. Sim. Quando o funcionário foi demitido, mas no final do mês que tinha lá, né, eu estava de licença médica e me ligaram e me atormentaram que eu tinha, que eu isso, que eu aquilo. Se o cara está com um problema mental, um problema que está atrapalhando o seu intelecto, ele vai juntar mais um outro gravetinho naquela fogueira, né? Isso é real, a gente sabe. São as experiências de vida que a gente adquire aqui. Exatamente. E vocês devem receber inúmeras reclamações aí, né? Sim. Última pergunta, meu querido. Quais são os direitos do bancário quando há descumprimento de intervalo ou acúmulo frequente de hora extra? Isso pode gerar indenização ou descaracterizar cargos de confiança? Então, Júlio, a questão dessa supressão do intervalo e acúmulo frequente de horas extras, sim, isso pode ser reivindicado, tá? Como eu disse, a questão do intervalo entre a jornada, hoje, a gente consegue reivindicar o período suprimido, né? E por mais que não tenha a questão dos reflexos nas demais verbas, ainda existe o adicional de 50%, tá? Dessas horas extras. O acúmulo frequente de horas extras. Então, vamos supor aí que o bancário acumule frequentemente muitas horas extras por dia, até ultrapasse esse patamar aí de 2 horas, né? 2 horas extras diárias de sobrejornada. Aí a gente já entra numa outra esfera, não é só mais a reivindicação de horas extras, existe sim uma indenização, tá? A gente pode até enquadrar isso no dano existencial, tá? A partir do momento em que a pessoa ela extrapola a jornada a ponto de trabalhar 10, 12 horas por dia, isso prejudica o convívio da pessoa, né? O bem-estar, o convívio familiar, e isso pode gerar, sim, um dano existencial que a gente chama, tá? Que é basicamente uma indenização que a gente cobra do banco para tentar reparar um pouco, pelo menos, a gente sabe que tempo a gente não consegue ter de volta, né? Principalmente um tempo com a família e tudo mais, mas pelo menos uma compensação financeira por todo esse estresse vivido pelo bancário, né? Além das horas extras. E a descaracterização do cargo de confiança é importante a gente falar aqui, Júlio, que o pessoal conhece por 7ª, 8ª hora, né? A 7ª, 8ª hora, ela é basicamente para o bancário que é enquadrado nesse cargo de confiança, para que ele possa trabalhar 8 horas, a gente entra com uma ação que a gente chama de 7ª, 8ª hora, que é basicamente a gente mostrar para o juiz, falar, juiz, o banco coloca aqui esse bancário como cargo de confiança, né, que teoricamente o cargo de confiança tem que ter atividades especiais, tem que ter uma representatividade maior pelo bancário junto ao banco, então ter poder para demitir, contratar funcionário, ter uma autonomia maior dentro do banco,
A gente mostra para o juiz que esse bancário não tem essa autonomia, basicamente o que ele faz é um trabalho administrativo e que não precisa de toda essa fidúcia especial que a gente chama, e a gente consegue descaracterizar esse cargo de confiança e voltar o bancário para a regra da CLT, que é essa jornada de 6 horas, tá? E aí essas 2 horas extras que ele trabalhou a mais durante todo esse período, ele é recompensado financeiramente. Mas aí é já uma outra questão, porque como são horas extras, aí é verba salarial. Então, as horas extras que advém da 7ª, 8ª hora, ela não é um intervalo entre a jornada, por exemplo, ela já tem um caráter salarial, que a gente chama, então ela vai refletir em 13º, FGTS, vai refletir em todas essas verbas, FGTS e tudo mais, tá? Então, os bancários eles já estão muito familiarizados, né, com a questão da 7ª, 8ª hora. Estão familiarizados, mas muitos deles ainda estão com o osso do frango atravessado na garganta, né? Sim. Nós estamos chegando ao final do programa, Guilherme, mas eu tenho 2 pontos aqui que eu quero fazer um comentário. É do meu filho de 10 anos de idade, que ele diz o seguinte: a CLT é escravidão. Um menino de 10 anos de idade está falando isso. Eu já perguntei 3, 5 vezes, quem é que fala isso para você? Né? E aí ele se embaraça todo, eu acho que fica com medo de dizer, é o tio tal, é o tal pessoa, para depois não ser o pai ir lá cobrar e aquela pessoa dar uma dura nele que ele não devia ter falado, ou coisa parecida. O que a gente tem que fazer muita força para explicar para o brasileiro é que a CLT dá certas garantias para o trabalhador, e isso tudo é pensado, está na Constituição, tem. E o lado patronal tem o viés dele de lucratividade, ele extrapola, e aí vem a história do empreendedorismo, que os palestrantes, isso, mas eu chamo de palestrante, essas pessoas que ficam lá falando 2, 5 horas, que o empreendedorismo é maravilhoso, tudo. Todo mundo quer ser um Luciano Huck, um Luciano Henck, né? Só para falar do L do Luciano, que tem uma história de sucesso. Só que, gente do céu, nem todo mundo tem o direito de ser Pelé, de ser Messi, né? De ser a Bündchen, esqueci o primeiro nome dela, pessoas de sucesso que galgam o último degrau da escada, né? Sim. Mas por aquele percurso tem gente que vai ficando, cada um com o seu intelecto, cada um com a sua ideia de trabalho. Então, pelo amor de Deus, quando eu ouvi falar que a CLT é a nova escravidão, para pensar um pouco. Você tem férias, você tem 13º, você tem afastamento médico, né? Sim. E aí eu entro na nossa parte da nossa convenção coletiva, que nós temos o abono assiduidade, que o gerente local nega o direito da pessoa se ausentar 1 dia no ano, porque o ano anterior trabalhou o ano de fio a pavio, não faltou, não falhou, não deu motivo de reclamação, nada. É 1 dia. Um dia que o seu gestor não dá direito de você descansar ou de você resolver os seus problemas pessoais. Por isso, o sindicato é contra a jornada 6x1. O sindicato é favorável à jornada 5x2. O sindicato é favorável a você ter direito a curtir a sua família, ir para a praia, ir para o campo, né? Fazer um churrasco entre família e amanhã dormir até mais tarde. Não estamos pedindo nada demais, porque durante o dia você está ali sofrendo aquela mesmice, aquela cobrança, aqueles exageros. Você está ali presente, você está vivenciando tudo aquilo e gerando lucro do patrão. E se você colocar a cabeça para funcionar um pouquinho mais, o seu patrão deve estar lá em Dubai, curtindo uma praia,
local maravilhoso, lindo, moderno, enquanto você está gerando a riqueza dele aqui, né? Quando o movimento sindical bancário colocou na convenção coletiva a PLR, participação nos lucros e resultados, o negociador da FENABAN falou assim: isso aí é a fórmula do capeta. Eu estou falando o que ele falou numa mesa de negociação, porque eles não admitiam dividir o lucro e hoje eles dividem. E aí nós temos categorias profissionais que falam como é que pode uma instituição, um sindicato, negociar PLR, como é que eu vou tirar isso do meu patrão? Você está com dó do seu patrão? Você não entendeu que você trabalha 12 meses no ano para adquirir um mês de férias e que agora foram parceladas até em 4 semanas, em 2 jornadas de 15 dias? São direitos que o movimento sindical adquire para você usufruir. E em determinados momentos nós temos colegas que lutam contra. Então, pelo amor de Deus, voltando no meu filhinho de 10 anos de idade, a CLT nunca foi sinônimo de escravidão, tá? E aí está o departamento jurídico que trabalha em cima de todas as peças, faz todos os processos, tem as convenções coletivas na mão, a LBS está calejada de trabalhar isso pelo trabalhador bancário, porque são direitos que o movimento sindical adquire para você. É direito seu. A gente quer que você tenha direito a curtir a sua família, ou ir jogar bola, ou ir para a praia, ou ficar sem fazer nada, né? Mas é o trabalho do movimento sindical para manter a sua saúde. Evitar que, de repente, você adquira um burnout, né? Porque aí você já não tem mais controle do seu próprio sentimento. E aí você volta e você não volta bem, porque alguma coisa mexeu ali que não é porque você ficou 3 meses fora que você vai melhorar, que você vai estar legal, né? Então, faça uso do que você tem direito, do que o seu sindicato negociou em seu benefício. Vou falar da assiduidade de novo. Discuta com o seu gerente, porque você tem direito a 1 dia no ano. Está lá na convenção coletiva. Se o gerente não aceitar, pega a convenção coletiva e mostra para ele, ó, tá aqui, ó. Trabalhei 1 ano inteirinho, eu tenho direito a 1 dia, arruma 1 dia para mim. Que é negociado com o gerente. Aí o gerente pode querer te dar uma quarta-feira, no meio da semana, um pouquinho depois da metade do mês, que o banco está teoricamente vazio, né? E você vai ficar em casa 1 dia, cuidando do cachorro, né? E não vai ter direito a pegar um final de semana e curtir a família. O Julião desabafou aqui, viu, Guilherme? Desculpa, que estava falado aqui. Eu acabei falando. Guilherme, por favor, em cima dessa fala minha ou alguma coisa que a gente não falou aqui, estamos com 53 minutos de programa, então fique à vontade agora para falar qualquer coisa que até saia fora do nosso script aqui, né? Mas é a liberdade que a gente costuma dar para quem vem aqui conversar de boa, como você conversou agora. Sim. Não, é isso, Júlio. É só a gente, o bancário, ter ciência desses direitos que ele tem, né? Como você disse, da folga, assiduidade, dessa questão do banco de horas, se ele não entender como funciona, para ele procurar o sindicato, procurar a gente aqui da LBS, para a gente orientar ele da melhor forma. Às vezes eles procuram só quando já não tem mais o que fazer, a última alternativa é entrar com a ação judicial, né? Mas a gente também faz o trabalho ali de consultoria, a gente orienta da melhor forma possível, e qualquer dúvida que eles tiverem, pode procurar a gente, procurar o sindicato, e a gente vai orientando eles da melhor forma possível. Eu falei, vou falar de novo. Você que foi desligado do banco, qualquer banco, procure pelo jurídico do sindicato, tá? Porque tem gente que, e já me falaram isso, eu já falei aqui, você foi demitido, por que você não procurou o sindicato? Porque eu não era mais bancário, eu fui demitido. Pelo amor de Deus, essa é a hora que você tem que procurar o jurídico do sindicato.
Olha, eu fazia isso, eu era obrigado a fazer não sei o quê, eu estava não sei onde, eu tinha no seu... eu misturavam minha jornada. Vem aqui e relata para o sindicato. Né? Isso é muito importante para você e para nós. Nós temos o plantão da LBS aqui em Sorocaba toda quarta-feira. Desde que você ligue aqui, faça um agendamento. Meu nome é Júlio, sou do Banco Bradesco e eu quero conversar com o advogado a respeito de um assunto meu e tal. E aí o advogado virá de Campinas para cá para poder fazer esse atendimento presencial. Você não pode vir aqui. Você está com dificuldade, você mora na região, é longe, não dá, o seu gerente não deu a folguinha que você merecia, tal. Você entra em contato aqui e fala assim, estou precisando conversar com o gerente, mas não tem condição de ser presencial. Passa o contato, a gente vai dar o contato da LBS, um advogado vai entrar em contato com você, vai fazer uma conversa telefônica, vai fazer uma vídeo com você, para você poder fazer a sua pontuação, a sua reclamação, eliminar a sua dúvida, tá? Mas faça isso, faça por você, porque de repente você não foi valorizado na empresa, na instituição financeira em que você trabalhava, mas você vai arrumar uma outra instituição, que é tudo caso de louco. Melhora um pouquinho aqui, piora ali, melhora lá, piora lá, mas você provavelmente vai conseguir se encaixar. Se não for num banco, uma cooperativa vai te pegar, vai te levar para trabalhar lá, porque as cooperativas estão fazendo o serviço de banco, tem até talão de cheque já, né? Então, qual que seja o seu problema, entre em contato com o sindicato. Eu não posso ir presencial. Marca, liga, arruma uma ligação, uma vídeo, qualquer coisa, tá? Tem problema na sua agência, faça uma denúncia, manda para nós aqui. Se você colocar o seu nome lá em cima, olha, eu sou o Júlio do Banco Bradesco, eu sou Bradesco. Eu quero relatar que o meu chefe, primeira alívio de pensamento que a gente pode ter passado. Nunca damos o nome de ninguém. O problema é você, de repente, relatar alguma coisa que o gerente fez só contra você, né? Se chamou você de barrigudo, gordo, careca, qualquer coisa, e os outros são todos magros, é lógico que o assunto foi com você, mas dá o conteúdo, dá o relato o mais pontual possível para que o sindicato possa lá interceder por você. Está aqui o doutor Guilherme, que ele vai te atender no caso de qualquer dúvida que seja pertinente à área de trabalho dele. Todos os advogados da LBS estão lá à disposição do bancário. Estes advogados que têm trazido informação para nós aqui via a doutora Gabriela estão trazendo informações importantes para o seu dia a dia, tá bom? Então, não critique a CLT, faça uso dos direitos que você tem na sua convenção coletiva de trabalho, relate os assédios, e eu não gosto nem de pensar, mas existe assédio sexual também, né? E não é só de homem para mulher, viu? Tem de mulher para homem também, que a gente tomou conhecimento de alguns, tá bom? Uhum. Então, faça uso, faça uso. Eu quero agradecer muito e deixar mais uma fala, a presença do Dr. Guilherme Gomes aqui, que fez um relato para nós de intervalo, hora extra, banco de horas, né? Tudo que a gente conversou, agradecer por ter saído do juridiquês e ter falado um palavreado normal. Então, antes de eu falar tchau para você, Guilherme, faça suas considerações finais, porque nós já estamos quase 1 hora de programa. Então, eu quero agradecer o sindicato pela oportunidade aqui da gente conversar, expor essas questões para os bancários, deixar nossas portas abertas aqui também para caso o bancário queira conversar com a gente. Como o Júlio falou, a gente faz atendimento virtual também, então, de qualquer forma a gente faz. Se o bancário não puder falar, a gente faz por WhatsApp, se o bancário não puder, ou se o bancário preferir presencial, a gente vai até Sorocaba. Então, a gente está sempre disponível, basta o bancário procurar a gente para a gente conversar, tirar as dúvidas e orientar da melhor forma possível. Nós falamos aqui com o Dr. Guilherme Gomes Daleluc,
E agradecemos muito sua participação aqui, Guilherme, deixando as portas abertas. Você já voltou. Se tiver novas informações, você, por favor, fique à vontade. Converse com a doutora Gabriela, fala com a nossa jornalista aqui para retornar e trazer informações para todos os bancários. Muito obrigado pela sua participação. Tá? Eu que agradeço. Com a produção da Ana Fonseca e a direção do Cabé Lopes, que eu não falei no começo do programa, falhei, mas eu estou fazendo agora dando justiça ao trabalho desses dois. Nós estamos encerrando esse nosso programa, que vai ao ar toda segunda-feira, a partir das 19 horas, pelo YouTube. Ah, não conseguiu assistir porque o seu time de futebol estava jogando? Não tem importância. Fica lá gravado, você pode assistir depois. Tá bom? Um grande beijo para a Licinha e para a Vitória, que acompanham o programa. Eu fico muito feliz com isso. E deixo aqui um abraço. Com toda certeza estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário, no mesmo Sindicanal, para não usar o Bate-Canal do Batman, né? No mesmo Sindicanal, a gente está de volta aqui com um assunto pertinente à nossa categoria profissional trabalhadora. Obrigado, Guilherme. Grande abraço a todos. Tchau, boa noite, bom descanso. Tchau, tchau, Júlio. Até mais.